E aí, pessoal? A nós aí. Então, a gente vai começar agora com essas aulas online, porque a gente vai tentar diminuir nossa distância e isso é muito bacana porque eu tô cheio de saudade de vocês, né? E aí eu preciso, antes de começar a aula, dizer para vocês que eu não tô sozinho nessa. Tudo que vocês estão vendo aqui está sendo com a parceria do John Design, é um cara, um amigo meu, um amigozaço, assim, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, ele está me ajudando pra caramba e eu quero dizer para você que ele trabalha com comunicação visual. Então, se você tem empresa, seus pais, enfim, alguém que você conheça nesse momento aí de quarentena que tá bombando essa prática de fazer tudo virtualmente, conta com ele. Aqui embaixo vai ter o link da sua página no Instagram, nas redes sociais. Vocês entrem em contato com eles aí, vocês vão ter aí uma nova cara na empresa, enfim, naquilo que vocês precisam ter uma mudança aí em relação à comunicação visual. É o melhor que nós temos, tá, gente? Acredita no que eu tô falando. Valeu? Vamos para a aula? A gente viu desde fevereiro, a gente conversou sobre Deus. E aí vamos relembrar aqui. Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e dirige todas as coisas. Esse é Deus. Certo? E a gente descobriu também lá, né, que tem uma outra definição muito mais tranquila de Deus, que é Deus não é mole não. Mas o que acontece? A gente conversou sobre os atributos de Deus, vocês lembram? Os atributos naturais e os atributos morais de Deus. Os atributos naturais de Deus, Deus não divide com ninguém. É só dele, que são onipresença, onipotência, onisciência, imutabilidade, unidade e infinitude. Esses são os atributos de Deus naturais, só dele. Bem rapidinho a gente vai relembrar aqui, tá? Onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares que ele queira estar. Isso é importante saber, tá certo? Por exemplo, o que Deus está fazendo agora no templo da sua igreja, uma vez que não pode ter culto? Deus não precisa estar lá. Porque o que importa para Deus não são as quatro paredes, mas são as pessoas que se reúnem ali naquelas quatro paredes. Então, Deus pode estar naquele templo? Pode. Deus está naquele templo? A gente não sabe, porque ele vai estar se ele quiser. Então, a onipresença de Deus se estabelece onde Deus ele pode estar em todos os lugares, porque ele tem poder para isso. Ok? Onisciência, ele sabe de todas as coisas, desde antes da criação até o último dia da eternidade, embora a eternidade seja tempo demais para se negociar, ele sabe de tudo, de todas as coisas, pensamentos, presente, passado, futuro, ele sabe de todas as coisas. Onipotência, ele tem todo o poder, e aí são três atributos que só ele tem. Há quem diga que o diabo só pede para Deus a onisciência. Mentira, mentira. Porque o diabo não pode estar em todo lugar, o diabo não tem todo o poder porque ele não pode ir contra Deus. Então ele não tem todo o poder. E ele não sabe de nada, o diabo é um vacilão. A gente também tem a imutabilidade de Deus, ele não muda. O mesmo Deus que criou, o mesmo Deus que existe antes da criação é o de hoje. Ele não muda, ok? E nós temos a unidade de Deus, que é o que se estabelece na Trindade. Nós temos três pessoas e essas três pessoas são uma pessoa só em essência. Então isso é importante vocês saberem. Eles são um. Vamos pensar aqui, Pastor Zé, você me dá licença, vou pegar seu exemplo aqui como referência aqui para a aula de hoje, tá? Um monte de batata. Se você tem um monte de batata num saco, aquelas batatas estão unidas. União. Se eu pego aquelas batatas, sei lá, 5, 6 batatas daquele monte de batata e faço um purê, pronto, aquela batata não está mais unida, ela se tornou uma só. Assim é mais ou menos a Trindade, bem a grosso modo para vocês entenderem, tá certo? É como se fossem três pessoas de uma única forma, é uma única essência. Não tem quem sabe mais, quem sabe menos, quem pode mais, quem pode menos. Os três são um. Os três são poderosos, os três são onipresentes, os três são oniscientes, os três são imutáveis, os três são iguais. Eles são um em essência, embora sejam três pessoas distintas. Ok? Isso aí é a unidade de Deus. E a infinitude dele é que ele é para sempre, ele é eterno. O conceito de eterno, lembra que a gente viu o conceito de eternidade? É aquilo que não tem começo e nem tem fim.
só Deus é eterno. A sua alma é eterna? Não, a sua alma não é eterna. A sua alma é infinita, o seu espírito é infinito. Por quê? Porque ela teve um início. E se tem um início, não pode ser eterno. Porque o conceito de eterno é sem início e sem fim. Ok? A gente conversou também um pouco sobre o plano de salvação, vocês lembram? Então, a gente viu desde a criação, quando Deus decidiu criar a humanidade. E aí Ele deposita todo o seu amor, todo o seu carinho, Ele faz a gente a imagem e semelhança dEle. Olha que bênção! Você é a imagem e semelhança de Deus. E aí vem o pecado e destrói com tudo isso. Acaba com essa... Não acaba com a imagem, mas distorce a imagem. Deixa a gente meio que míope, meio que embaçado, né? Mancha a imagem e semelhança de Deus. E aí existe um plano para poder resgatar essa humanidade desse pecado. Tipo, limpar e deixar a gente nítido de novo, a imagem perfeita de Deus. E qual era o plano, né? Lembra que eu conversei com vocês? Que eles decidem lá, os três conversam, olha, o Espírito Santo chega e fala, Deus, ó, deu ruim, e agora, como é que a gente faz? E aí Deus olha, meu eu, né? Meu eu, o que eu vou fazer? E aí Jesus pensa, Pai, eu vou lá, eu vou resolver esse problema. E aí Deus fala, não, meu filho, você não, você é meu filho. Não, Pai, é importante para você? É, então eu vou fazer. Você quer? Quero. Aí o Espírito Santo olha para os dois e fala assim, não, mas olha, não pode ser assim. Espera um pouquinho. Eu vou lá, eu vou fazer todo um caminho, vou preparar aqui o esquema. Quando tiver tudo pronto, Jesus, você vai lá e resolve, faz o que você tem que fazer. E assim foi feito. Passaram-se uns milênios aí, e aí Jesus vem. E é importante vocês saberem que durante a vida de Jesus, ou a vinda de Jesus aqui, o conceito de onipresença, ele ficou um pouco escondido, não perdeu, mas está escondido porque ele está encarnado, né? Então, nesse período da existência de Jesus, ele não era onipresente porque ele tinha sua totalidade de divindade, mas tinha também sua totalidade de humanidade. E lembra que eu falei com vocês que só existe a possibilidade de retirar o pecado da humanidade se fosse um homem que tivesse que vir. Porque se o pecado veio por um homem, o pecado por um homem tinha que sair. Em contrapartida, homem nenhum no mundo, na história, teria capacidade de suportar tudo o que Jesus suportou para validar o nosso perdão. Então tinha que ser homem para poder ser válido, mas também tinha que ser um Deus para suportar toda essa dor, todo esse tormento, esse sofrimento que Jesus sentiu, ok? Então Jesus vem, ele nasce, ele vive como a mim e a você, ele tem dor de barriga, ele defecou, ele fez xixi, ele deve ter tido febre, Maria deve ter tido alguns problemas de saúde, porque criança, adolescente é assim mesmo. Uma vida normal como a minha e a sua. Aos 30 anos, Jesus então começa o ministério dele. Depois então do batismo, ali com João Batista, com seu primo, que ele consegue então ser batizado e inicia o ministério dele. No batismo aparece nitidamente a Trindade refletida em três pessoas diferentes, porque o céu se abre, Deus olha do céu, a pomba desce, que é a representação do Espírito Santo, e Jesus está ali sendo batizado. Então a Trindade é a prova de que a Trindade são três pessoas diferentes, ok? Jesus é batizado e a partir daí ele começa o seu ministério. E aí ele vai para a galera, ele vai curar, ele vai ressuscitar, ele vai amar as pessoas. É importante dizer que o ministério de Jesus foi 98% do seu ministério nas ruas. Ele cuidou dos mais necessitados, ele cuidou daqueles que todo mundo deixava de lado. Jesus amava pessoas, ele se cuidava ele se importava com pessoas. E isso é uma característica de Cristo que eu acho fantástica e que a gente precisa resgatar, viu? Cuidar de gente, amar pessoas independente das escolhas que elas fazem, das situações que elas vivem. A gente precisa amar e cuidar, zelar. Jesus era aquele que olhava para... Enquanto todo mundo queria tacar pedra, Jesus ia lá e falava assim, ei, perdoa. Quem não tem pecado, né? Jesus expulsou demônios num sábado onde todo mundo deixou a pessoa endemoniada porque era sábado. Então ele se importava muito mais com as pessoas, e aí ele vem e diz os dois mandamentos mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Enfim, Jesus tira onda, ensina com parábolas, super didático. Jesus é lindo. Ele vem e aí
morre. Lembra que eu falei com vocês no Getsemane? Só para vocês relembrarem rapidinho aqui. No Getsemane foi o momento mais importante da história da salvação, do plano de salvação, porque nesse momento quase que a gente perde esse direito. Porque Jesus chega no Getsemane, ele é esquecido por Pedro, Tiago e João, que Jesus manda eles orarem e eles vão dormir, sararacos, sem vergonha, mas eles foram dormir. E aí Jesus vai e ele começa a transpirar sangue. E aí Jesus chega e fala o quê? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu falei com vocês, isso eu vou repetir. Gente, Deus é pai. Eu sou pai. Se eu vejo um filho meu passando aperto, eu vou tirar meu filho de lá na hora. Então Jesus estava passando uma dificuldade horrorosa. Vocês podem pesquisar aí sobre o sofrimento de Jesus. Procura no Google, no olhar de um médico. Vocês vão ver o que aconteceu com Jesus nesse Getsemane. A dor que ele estava sentindo era tão grande, o sofrimento mental, psicológico, emocional e físico era tanto, que ele transpirou sangue. E era a profecia se cumprindo de Isaías, né? Que Isaías vai dizer isso, que ele foi ferido pelas nossas culpas, ele foi transgredido pelas nossas aflições, açoitado, enfim. Sobre ele, o castigo que nos traz a paz, gente, isso é lindo, isso aqui arrepia, hein? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você hoje está salvo, você tem a possibilidade de uma vida eterna graças ao sofrimento enorme de uma outra pessoa. E Jesus carrega, naquele momento ali, ele viu, ele percebeu o tamanho da dor que ele estava sentindo, do sofrimento que ele estava carregando. Por quê? Porque estava no ombro de Jesus o pecado de Adão até o último homem que vai nascer. Vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui? O pecado de toda a humanidade estava nas costas de Jesus ali. Foi tão forte aquilo que os poros dele se abriram e começou a minar sangue no lugar de suor. O que acontece? Nesse momento, Jesus ele pede para parar o plano. Pai, passa de mim esse cálice. Não estou aguentando. A dor está insuportável. Congela a cena. Congela a cena no seu coração aí, na sua mente. Deus, agora vamos para o céu. Deus lá no céu está olhando o seu filho daquele jeito. O que Deus quer fazer? Meu filho, chega, vem para cá, me dá um abraço. É óbvio, Deus é pai. Deus estava vendo o filho dele passar por uma dor absurda. Então o que Deus pensa? Vou tirar meu filho daqui. E se isso acontece, acabou pra gente, deu ruim. Porque Jesus não vai para a cruz, não morre, não perdoa os nossos pecados, e a gente está condenado à morte eterna. Não tem céu para ninguém. Entendem que ali seria um problemaço? O que acontece? Jesus ele volta e aí descongela a cena. No segundo seguinte ele fala o quê? Todavia, seja feita a tua vontade. Opa, a gente agora resgata o plano de salvação com a graça do Senhor. Oh Jesus, aleluia. Aí o que acontece? Jesus vai para a cruz, e aí vocês sabem toda a história. Vai para a cruz e se sente abandonado, sim, porque ele precisava ali estar sozinho para validar o perdão. E ele olha pra gente, que nem eu tô olhando para você aqui, e fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então ele entrega pra gente o perdão, ele pede perdão para a gente, ou pra gente, né? Pela gente. E aí ele perdoou, acabou. Seu pecado está zerado, sua dívida está paga, sua culpa está anulada, acabou, você não tem mais pecado. Jesus pagou na cruz, ok? Então ele morre para poder perdoar o seu pecado. Pronto, seu pecado está perdoado, zerado. Você tem direito à vida eterna? Ainda não. Você só está com o seu pecado perdoado. Ele morreu, 3 dias depois ele ressuscita, com o corpo transformado, regenerado, para dizer para mim e para você o quê? Ei, assim como eu morri, você também vai morrer. Mas assim como eu ressuscitei, oh Jesus, você também vai ressuscitar, com o corpo transformado. E aí é pra galera. Aí você vai abrir seus olhos à eternidade, onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem angústia, não tem tristeza, não tem coronavírus. Não tem. Você sabe da minha vontade de ir pro céu, né? Aquele abraço apertado em Jesus, vocês tudo aqui, ó, no culto aqui na minha igreja, chorando não, porque eu quero festa no meu culto fúnebre, vocês sabem disso, porque eu vou estar agarrado com Jesus e vocês vão estar como aqui, felizes porque eu tô lá também. Então vamos lá. Viajei aqui agora, gente, foi mal. Aí Jesus, então, ele ressuscita para dizer para mim e para você que você também vai ressuscitar. Plano de salvação garantido. Jesus volta para o céu. Ele volta para o céu e ele pensa o quê? Gente, imagina o abraço de Jesus, de Deus em Jesus, quando ele volta para o céu, quando ele sobe. Caramba!
vocês não são pais, vocês nunca vão entender o que eu tô falando, mas assim, se sou eu com meu filho, caraca, eu ia estar agarrado com meu filho até agora, porque a eternidade para Deus é muito tempo, então tá tudo certo. O que acontece? Só que aí o Espírito Santo vê aquela cena dos dois abraçados e fala assim, olha só, tá muito bonito vocês dois aí, só tem um problema. Um problema simples. Você acha mesmo que aquele pessoal ali vai conseguir se manter sozinhos? Aí eu fico imaginando Jesus e Deus olhando para o outro e falando assim, ele tem razão. Como não há divergência de pensamento entre os três concordaram, obviamente. Aí o Espírito Santo chega e fala assim, faz o seguinte, Jesus já fez a sua cota foi sofrida demais, eu vou voltar, mas eu quero fazer o seguinte agora, ô Deus, eu não quero mais ficar em momento transitório, não, eu quero agora ficar neles. Todo mundo que entender que Jesus é o Salvador, morreu por eles, ressuscitou por eles, eu vou habitar nessa pessoa. E aí, Atos 2, a gente tem então a descida do Espírito Santo, e aí é permanente. O Espírito Santo, ele habita em todo aquele que é salvo por Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, esse foi o plano lindo de salvação que a gente viu, tá certo? A partir do próximo vídeo, a gente vai entrar na matéria nova, tá bom, gente? Um abraço, um beijo no coração de vocês, estou cheio de saudades e eu quero acreditar com as suas orações e as minhas que esse momento vai passar e vai ser rápido, tá bom? Eu sei que eu pedi a vocês calça, eu pedi a vocês blusa, eu pedi a vocês sapato de aniversário, de presente de aniversário, tô aceitando ainda, mas assim, eu prefiro abraço. Podem quebrar minha costela quando a gente voltar junto, tá bom? Beijo no coração de todos. Fica com Jesus.